o que hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre dar o que tem. Essa palestra foi baseada nos dois livros da Irmãs, que é o Diferenças Não São Defeitos e o Mereça Ser Feliz. Então, a maioria das citações que eu vou colocar aqui são desse livro, tá? Desses livros. Mas eu gostaria de começar com uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Está um pouco fora de foco aqui, mas como eu vou ler aqui, eu acho que a gente consegue acompanhar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Essa afirmação está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Kardec faz essa observação, o nome desse capítulo é Os Bons Espíritas. Quando Kardec coloca isso, é óbvio que a gente pensa assim, se Kardec trouxe a luz dizendo que existem bons espíritas, e nesse capítulo ele descreve o que seriam os bons espíritas, logo a gente consegue imaginar que existem também os maus espíritas. Nessa assertiva, Irmãs, ela traz algo sobre o Espiritismo. O Espiritismo é proposta de renovação e vida. Apesar disso, a mente humana, afeiçoada ainda aos negócios divinos, procura os templos espíritas ávida por facilidades de toda espécie, no imediatismo que lhe assinala o estágio moral. O que Irmãs se vem a colocar? O Espiritismo, meus amigos, ele não é diferente do cristianismo. O Espiritismo, ele veio como um consolador, seguindo o cristianismo, seguindo o ensinamento da Boa Nova, seguindo o Evangelho de Jesus. E Irmãs se traz aqui, o Espiritismo é a proposta de renovação e vida, exatamente a mesma proposta do Evangelho. Mas o que nós fazemos, nossa mente humana faz? Tentamos negociações com o divino. Como assim, Juliano? Eu, preparando essa palestra, lendo essa parte do livro, eu fico pensando naqueles bens, nos automóveis, em que as pessoas colocam presente de Deus, ou foi Deus que me deu. É óbvio que eu penso, quando eu li aquela mensagem, isso, claro, é uma falha moral, não estou dizendo que a pessoa pensa isso quando ela coloca isso no carro, mas uma falha moral minha, quando eu vi isso, poxa, então se eu seguir Jesus, se eu seguir os ensinamentos do Evangelho, eu vou ter possibilidade de ter um carro como aquele. Então, se eu seguir determinada religião, óbvio que eu vou ganhar esse presente material também. Então, eu comecei a pensar assim, que isso é uma negociata. Eu vou me dedicar a algo para receber algo em troca. Eu não estou procurando o Espiritismo, ou o cristianismo, ou os ensinamentos morais para me melhorar. E ela fala que isso é algo que está no nosso imediatismo. Nós queremos tudo para agora, nós queremos tudo para esse momento. E ela continua. O compromisso de transformação pessoal raramente é adotado pelos aflitos e interessados que recorrem aos serviços do centro espírita. Irmãs, quase todos os livros ela volta a nós espíritas. Não estou dizendo que ele não seja voltado a outras pessoas também, mas ela volta a nós, ela chama a nossa atenção, nós espíritas, nós seguidores deste cristianismo consolador. Então o que ela coloca? Muitas vezes, raramente, a transformação pessoal é adotada por aqueles que procuram a casa espírita. Aquelas pessoas que procuram a casa espírita, e muitos são os exemplos, talvez eu mesmo, procuro a casa espírita somente no momento de dor, somente no momento que há extrema necessidade, ou aquela... não há outra saída, não há outra luz no fim do túnel, eu vou tentar isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Só que a proposta do Espiritismo é renovação e vida. Não é simplesmente curas milagrosas. Nós vamos ver um pouco disso mais para frente. É sim uma transformação pessoal. E eu estou fazendo essa transformação pessoal? Eu estou buscando essa transformação pessoal?
Lá no Evangelho, Kardec coloca, no mesmo capítulo, Os Bons Espíritos, ele coloca que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática dessa do Cristo, dessa moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Por que Kardec colocou isso? Que o Espiritismo ele não veio trazer nenhuma moral, não há nada diferente no Espiritismo. Na verdade, eu acho que Kardec quis desenhar para a gente, porque há 2000 anos a gente estava com todo o ensinamento moral e nós não seguimos. Nós tivemos dificuldades de compreender uma simples frase: ama teu próximo como a ti mesmo. Isso por 2000 anos. Então Kardec veio com o Espiritismo, o codificador do Espiritismo, ele não veio instituir uma nova moral. Ele simplesmente veio elucidar essa moral do Cristo, onde ele coloca inteligência e prática dessa moral do Cristo. Inteligência, você lembra que, não sei se vocês já ouviram isso, que o Espiritismo tem a fé raciocinada. Então, utilizando essa inteligência, utilizando os aspectos racionais da fé para a nossa transformação. E, é claro, a prática. Em muitos casos, eu me vejo como aquele que duvida dessa fé raciocinada, duvida desses preceitos que são trazidos não só pelo Espiritismo, mas trazidos pela Boa Nova, pelo Evangelho. E é claro, aqueles que vacilam, né? Quem de nós não vacila quando entende esses preceitos, quando conhece esses preceitos e mesmo assim erra, mesmo assim vacila, né? Na toa que estamos nesse planeta, provas e expiações. E recheados de concepções místicas e dogmáticas, anseiam por fenômenos instantâneos com as quais aguardam as vantagens pessoais, situam-se na periferia, esperando tudo sem nada fazer. O que Hermance quer colocar nessa frase? Que aqueles espíritas, né, digamos, aquelas pessoas que estão chegando à casa espírita, que procuram a casa espírita por algo milagroso, algo fantasioso, por curas espetaculares, e não se transformam, e não se dispõem a se transformar, eles estão na periferia. É como se o ensinamento do Cristo, o ensinamento do Evangelho estivesse no caminho, na rota principal, e nós, olha, eu só vou na casa espírita porque eu estou precisando. Não estou dizendo que há necessidade de vir à casa espírita, mas o que eu quero dizer é a transformação moral que a casa espírita ou qualquer outro centro religioso nos proporciona ou nos convida a fazer, nós deixamos de lado. Nós vivemos nessa periferia, onde nós precisamos de fenômenos instantâneos. Nós queremos aquelas curas imediatas. Nós queremos, eu quero receber o passe mais forte, né, que tem na casa espírita. Eu quero passar pela obsessão daquela corrente mais poderosa. E gente, eu não estou dizendo que isso não funciona. O passe, muitas vezes, o passe de obsessão, eles são lenitivos para a nossa vida. Eles vêm a trazer um conforto ao nosso espírito, puxar um pouco de ar sobre alguns aspectos da nossa existência. Mas a transformação moral que o Espiritismo nos convida é o principal. E não só o Espiritismo, a transformação moral baseada na Boa Nova. É isso que nós precisamos perceber. E aí a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode ficar sem fazer nada. E aí também existem um outro tipo de espírita, né? Um outro tipo de pessoa que chega à casa espírita e começa gradualmente a se transformar. A irmã se fala dessas pessoas que os conteúdos doutrinários penetram a mente e o coração do discípulo, impregnando-o de novas aspirações. É quando, então, alcança a etapa mais valorosa, em que a renovação interior se expande em atitudes benéficas aos seus ambientes de ação na rotina diária. É o Espiritismo irradiando de dentro para fora, gerando mudança e melhoria. Aqui é quando aquela pessoa que chegou, muitas vezes, isso é claro sem julgamento, chegou através desses fenômenos ou procurando algo milagroso, começa a compreender o
que Jesus nos faz. E ela começa a ver que os conteúdos doutrinários, todo o ensinamento de Jesus, começa a penetrar nela, começa a fazer parte do dia a dia dela. E quando ela faz isso, ela tem uma renovação interior, e isso começa a se expandir. É como se o Espiritismo, o Cristianismo, a Boa Nova, começa a crescer dentro de nós. E é claro que isso vai melhorar a nossa rotina diária. É claro que isso vai melhorar o nosso dia a dia. Ontem, no nosso grupo de autoconhecimento, a gente estava conversando sobre isso. Um exemplo, nós tivemos uma atividade que foi nos dada há mais de 15 dias atrás, sobre a arrogância. E algumas coisas que a gente fala sobre a arrogância, que nós fazemos, algumas atitudes. E aí a gente assinalou que isso eu não faço mais, eu fazia no passado, ou eu nunca fiz, que raramente eu faço isso, ou que isso sempre me acontece. Em várias situações eu me observei, lá há 15 dias atrás, respondendo assim: raramente isso acontece, isso nunca me aconteceu. E aí eu fui respondendo o questionário. Ontem a gente foi estudar esse questionário, ler esse questionário. Claro, é uma atividade dinâmica em grupo. Quando eu estava lendo, eu comecei a observar e falei assim: gente, eu preciso marcar quase todas que isso sempre me acontece. Porque lá no passado, há 15 dias atrás, eu não estava observando isso. Eu não estava atento. Eu não estava fazendo essa reflexão da minha rotina diária. E aí, irmã, você também traz uma outra frase, uma outra colocação do Evangelho segundo o Espiritismo. Sobre as palavras de José, que é um espírito protetor, ele fala o seguinte: sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Essa é uma frase que ela pode ser interpretada, e muitas vezes de maneira errada por nós. Quando José fala que nós devemos ser severos para conosco e indulgentes para com os outros, ele não está querendo dizer que nós devemos impor sobre nós culpa. Não está querendo dizer que nós devemos impor sobre nós uma cobrança inflexível. Não é isso. E a irmã, ela nos elucida dizendo que existe um limite tênue entre a severidade como regime de disciplina e o sentimento de cobrança que conduz-nos a querer fazer o que ainda não damos conta. Uma imposição para a qual não temos preparo, sendo injusto conosco. Aqui o que ela diz, que muitas vezes essa colocação que José fala, de nós impormos, sermos severos para conosco, essa disciplina é necessária. Nós precisamos ter essa disciplina, principalmente para a gente que conhece os preceitos de Jesus. Quem aqui não conhece o Evangelho? Quem aqui não leu o Evangelho? Ou quem aqui pelo menos não ouviu falar de Jesus e suas grandes obras? E quem de nós tem essa disciplina de manter os nossos pensamentos e as nossas atitudes nisso? É claro que esses severos para conosco, ele significa uma vigilância mental ativa. Naquele exemplo que eu dei agora há pouco, naquela aula de autoconhecimento, por que eu não conseguia ver lá há mais de 15 dias atrás, arrogância em mim, algumas atitudes lá descritas? E por que ontem eu consegui ver? Porque ontem eu estava num grupo estudando. Quando eu respondi, eu estava sozinho. Eu estava num grupo estudando e a minha vigilância mental ela estava ativa. Naquele momento eu estava percebendo tudo o que estava acontecendo em mim e tudo o que aconteceu para que eu pudesse alterar as minhas respostas. Ter que alterar as minhas respostas lá naquele questionário. Então, o que a irmã está querendo dizer é que nós devemos sim nos manter vigilantes. Só que essa vigilância ela não tem que ser inflexível. É uma aceitação dos nossos erros e as nossas falhas, porque elas acontecem. É uma aceitação desses erros e falhas que nós vamos cometer, que nós cometemos, sem ser conivente com elas. Isso quer dizer, eu erro, eu errei. Peça desculpa para você sobre isso, porque você vai andar novamente. Só que você não vai ser conivente com esse erro, você não vai persistir nesse erro, você não vai ficar nesse erro e não vai insistir nele, e simplesmente vai
perceber, baixar a cabeça, ter a humildade de perceber que nós também erramos e se transformar. Por quê? Porque nós não estamos sendo coniventes. Eu sei que eu errei e eu quero me melhorar, eu quero me transformar. Em tudo deve imperar o equilíbrio, porque a gente precisa desse bom senso, a gente precisa dessa caridade conosco mesmo também. E continuando, o sentimento de culpa que é gerado através dessa cobrança, com suas lamentáveis consequências, tem comparecido em boa parte dos aprendizes da doutrina espírita, em razão da reminiscência da condenação eterna, fundamento da formação religiosa tradicional. Aqui a irmã, ela fala na formação religiosa tradicional, e isso não me deixou o espiritismo de lado. E muitas vezes eu já presenciei palestras, comentários, vídeos no YouTube de espíritas, divulgadores espíritas, onde eles falam que o sofrimento, a dor que nós temos, você tem que suportar, você tem que aguentar, você tem que passar por isso, como uma forma de uma punição. Não, Irmãs, em um desses livros, nesse livro, Mereça Ser Feliz, o título do livro ele já traz isso. Nós nascemos para sermos felizes. Mas a gente sofre por quê? Porque nós nos afastamos dessa estrada que é o Evangelho. Nós vivemos na periferia, vivemos na tangente do verdadeiro ensino, do verdadeiro caminho. E é por isso que nós sofremos. É por isso que nós ainda temos essas mazelas. É por isso que ainda a gente traz esse sentimento de culpa. Principalmente porque se eu mantenho lá dentro de mim que existe uma condenação eterna para os erros que eu fiz, que eu terei que pagar a ferro e fogo os erros que eu cometi, eu vou alimentar esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa pode sim nos trazer males espirituais e emocionais também. O fato de cometer faltas não intencionais faz parte do demorado processo de transformação da personalidade. Isso aqui também é uma parte de Irmãs traz isso. Ela compreende que nós cometemos falhas, e elas muitas vezes não são intencionais. Eu já participei, é o segundo grupo de autoconhecimento que eu participo, mas sempre há coisas novas. E sempre que a gente tem uma reunião, a gente conversa, ou a gente faz uma atividade, ou a gente lê um texto, as verdades sobre mim, elas explodem na minha cara. Por quê? Porque eu não mantenho essa vigilância mental ativa. Eu consigo perceber essas faltas que eu cometo. E elas é claro que elas são processos da minha personalidade até agora. Eu sou assim por enquanto, mas eu preciso me dispor a mudar. No autoconhecimento, é claro que a gente não sabe que a gente não vai conseguir isso do dia para a noite. Ninguém vai se tornar um anjo do dia para a noite. Eu me lembro quando eu cheguei à Casa Espírita e eu comecei a fazer o curso preparatório de Espiritismo. 2, 3 semanas de curso, e naquela época eu estava numa pegada de ler muito livros espíritas, eu tinha tempo, porque eu ia de ônibus a Boiscana e eu ficava lendo no caminho. E eu estava assim, depois que eu saí de uma aula, eu lembro que eu falei, nossa, como eu estou evoluído, como eu estou elevado, como eu já sou uma pessoa melhor, estou me aproximando da perfeição. Nossa, eu poderia até ser mentor, encarnado, mas um mentor. E é claro, vou pegar meu carro e vou para a rodovia. O que vai acontecer? O primeiro irmãozinho que cometeu um deslize no trânsito, todos aqueles sentimentos que eu achei que não existiam mais em mim, vem à tona. Então, essa vigilância mental ativa, ela não estava ativa, ela estava desativada naquele momento. Por quê? Porque nós cometemos essas faltas não intencionais na nossa vida, o tempo todo. Os que verdadeiramente nos comprometemos com a melhoria interior, precisamos nos dar conta de que as vacilantes intenções de ser um homem novo necessitam do otimismo para se concretizar. Nós precisamos entender que quando a gente assume essa proposta de querer sair
da tua gente, de querer sair dessa periferia que é o Evangelho e querer caminhar para essa rodovia, querer caminhar para esse ensinamento, né, para o Espiritismo, para o Cristianismo, para o amor incondicional a todos, eu vou me transformar num novo homem. Só que eu preciso entender que essa melhoria ela é gradativa, ela é gradual. E eu não posso deixar que a culpa e aquela cobrança inflexível me impeçam. Eu preciso caminhar, eu preciso ir para esse caminho, não como um martírio, não como se fosse Cristo indo para o Calvário. Não, eu preciso ir com otimismo, porque essa é a estrada que vai me trazer felicidade, que vai me trazer equilíbrio, que é o Evangelho. Então, é por isso que a irmã se coloca que para ser um homem novo, para ser essa pessoa nova, essa pessoa transformada, eu preciso sim do otimismo, de caminhar alegremente até lá. Culpar-nos pelo mal que ainda não conseguimos vencer, em nada nos melhora. Certamente, em alguns casos de personalidade rebelde, ela funciona como uma defesa a fim de não desistirmos de lutar, impulsionando a criatura ao recomeço para não agir novamente da mesma forma. A culpa, quando ela é profunda, ela não nos traz bem. Mas para algumas pessoas, esse sentimento de culpa, ele pode ser aquele empurrão, aquela vai meu filho, tenta de novo e dessa vez você acerta. Porque muitos de nós precisam dessa chacoalhada, né, para conseguir caminhar, para conseguir progredir. É claro que passando e tendo esses sentimentos, a gente pode nos levar a pensar de eu não quero mais sentir essa culpa, eu não quero mais sentir esse sentimento, então eu vou me mover, eu vou sim, esse foi um sentimento que me impulsionou, só que eu não posso ficar agarrado a ele. Nós precisamos compreender isso. A culpa ela pode nos impulsionar, como a irmã se diz aqui, em alguns casos, mas a gente precisa sim caminhar sem essa culpa, caminhar com esse otimismo que ela propõe. E ainda voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala sobre os bons espíritas e como reconhecer esses bons espíritas. Duas dicas muito básicas: pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega no domínio das más tendências. Muitas vezes a gente chega a uma casa espírita e como a gente pode conhecer essa elucidação de Kardec sobre os bons espíritas, a gente quer encontrar aqui pessoas já transformadas, pessoas angelicais, pessoas que já têm a pureza em si. Só que isso ainda não é possível. A única pessoa pura, eu acredito, isso é sem julgamento, que andou sobre a terra foi Jesus, que não precisou aprender nada, porque ele já era assim. Nós ainda precisamos aprender. Essa transformação moral, ela acontece, ela é gradativa, e é por isso que é onde a gente vai identificar os bons espíritas, aqueles que podem sim reconhecer o seu erro, reconhecer as suas falhas e progredir. Mas o mais importante nesse slide para nós é isso: pelo esforço que eu emprego no domínio das más tendências. Quem de nós aqui pode afirmar que não tem más tendências passando na nossa mente no dia a dia, na nossa rotina diária, em todo momento? Então, por isso que Kardec coloca que o bom espírito é aquele que se esforça verdadeiramente para sair daquela periferia e realmente andar sobre a árvore, sobre a estrada do Evangelho. Então é aí que eu vou reconhecer os bons espíritos. Esse esforço necessário. E aí, irmãos, ainda nos traz, se nós guardarmos a consciência tranquila de que temos realizado o que podemos nesse terreno da melhoria por meio da educação de nossa personalidade, quer dizer, se nós realmente estivermos tranquilos, porque nós estamos fazendo tudo o que é possível em nós ainda para nos melhorar,
Então, estamos trabalhando na intimidade da alma para que o homem renovado seja logo a expressão de todas as ações e reações na conquista de nossas particularidades eternas. O que ela está dizendo? Se eu mantenho a consciência tranquila sobre isso, que eu realmente quero me transformar, que eu realmente estou fazendo de tudo para seguir o Evangelho de Jesus, para seguir os seus ensinamentos morais, então eu posso estar tranquilo, porque esse homem renovado está surgindo. Eu não vou só mais agir conforme o Cristo, eu vou reagir como Ele, porque agir, muitos de nós queremos, porque isso é consciente, queremos agir como Cristo e muitas vezes agimos, mas reagir como Ele, isso é difícil, porque Ele era a essência do amor. Nós ainda não somos, nós ainda não estamos nessa essência do amor. Desiludamos-nos da ideia venenosa dos saltos evolutivos, que nada mais são que manifestações doentias do perfeccionismo. A convocação para os serviços do bem é um convite para o melhoramento progressivo e não para a perfeição. Quando a irmã se reforça muito essa ideia de que nós não devemos achar que somos perfeitos, não devemos achar, como o Juliano achou quando chegou lá na casa espírita, no curso preparatório de Espiritismo, que 15 dias depois que ele começou a ler sobre o Espiritismo e estudar um pouquinho mais, no caso eu, estudar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, que eu vou ser perfeito, que eu vou ser um espírito elevado. Não, a gente tem que deixar essa ideia venenosa, porque essa é uma ideia que vem lá do perfeccionismo. E aqueles que já leram os livros da Irmãs sabem o que ela quer dizer com perfeccionismo. Sabem o que esse sentimento, a quem ele está ligado, a quais sentimentos ele está intimamente ligado. Para quem não sabe, é um convite. Leia os livros da Irmãs. Ela fala muito sobre essa ligação do perfeccionismo com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. Então, é um convite a vocês. Por quê? Porque esse perfeccionismo vai nos clamar a sermos perfeitos. E essa pessoa perfeita, ela só existe na nossa cabeça. Nossos atos e atitudes ainda não são dessa pessoa que nós imaginamos, que o perfeccionismo imagina. Então, ela sabe que essa evolução ela é gradativa. Ontem mesmo, nós falamos um pouquinho sobre isso no autoconhecimento. Como vocês veem, a gente conversa bastante no autoconhecimento, né? 1h30 de grupo de autoconhecimento. E nós falamos um pouquinho sobre isso, que muitas vezes a gente até tem medo de falar assim: nossa, a minha vida é perfeita, a minha vida, eu não passei por nenhum grande testemunho, nenhuma grande provação. Só que a gente esquece que nós passamos por provações e testemunhos na rotina diária, todos os dias. Essa questão da nossa perfeição, o rumo à nossa perfeição, ele é um passo todos os dias, no convívio com todas as pessoas à nossa volta. E para terminar, eu trago uma parte do livro Justiça Divina, do Emmanuel, que eu adorei, eu acho um livro fantástico. E ele fala o seguinte: na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se desde já na virtude, sendo bom para alguém. Esses foram os livros que eu utilizei para falar hoje à noite para vocês. Eu espero que tenham gostado. Uma boa noite e até a próxima.